Quanto mais recuamos no tempo, mais difícil se torna entendermos o passado. Na parte superior do Arco da Rua Augusta encontram-se as esculturas de figuras históricas como o Marquês de Pombal, Nuno Álvares Pereira, Vasco da Gama e Viriato. Parece curiosa a escolha de Viriato para representar a antiguidade dos heróis portugueses. É comum encontrarmos a palavra lusitanos usada para designar os portugueses, tão natural como associar o nome de Viriato a Portugal. Acontece que a investigação histórica tem vindo a pôr em causa esta associação entre o que foi o território da Lusitânia e o que é hoje o território português. A lenda, no entanto, permanece. Identificar e descrever Viriato e os lusitanos a partir das fontes antigas não é fácil. A sua proveniência é controversa e a sua localização exata também não é clara. Os lusitanos eram de suposta origem celta, embora historiadores e arqueólogos ainda estejam a discutir a sua origem étnica. As fontes romanas situam Viriato e as guerras lusitanas no sul de Espanha, contrariando a historiografia tradicional que descreve a guerra travada pelo guerreiro lusitano na zona de Viseu. Terá a história de Viriato e dos lusitanos servido fins nacionalistas? Os romanos chamaram este canto da Europa Finisterre, as terras do fim do mundo. O historiador Diodoro Sículo escreveu no primeiro século a.C. que, quando os romanos ocuparam a Ibéria, escavaram as suas terras em profundidade, encontrando grandes filões de prata e ouro, obtendo grandes lucros com essa imensa riqueza. As minas do Fojo das Pombas, em Valongo, no norte de Portugal, estão entre as mais espetaculares que ainda se conservam desde o tempo dos romanos. A equipa do espeleólogo Vítor Gandra tem pela frente a tarefa de traçar o mapa exato das minas romanas, que posteriormente serão estudadas por arqueólogos. Estes lugares, de difícil acesso, estão a ser visitados pela primeira vez desde a época romana. Tudo isto são galerias, só que ainda não estão todas fotografadas. Sim. Isto é uma parte do complexo Foz das Pombas, em que nós continua chamamos, depois continua, por aqui, o Foz das Pombas está paralelo, está aqui nesta faixa. A ligação é feita aqui, portanto, ao Foz das Pombas, onde nós vamos visitar, e obviamente o trabalho que fazemos a topografia para conseguirmos estabelecer a relação entre várias minas. E o que nós vamos visitar é o que não está ainda topografado, portanto, ainda não está mapeado. Mas é conhecida. Não vamos percorrer riscos. Não. Nós vamos percorrer uma parte aqui lateral, que é o Foz das Pombas, o complexo. Portanto, quando o vosso trabalho estiver concluído, isto é um mapa todo ele coberto de canais diferentes. O complexo todo, estaremos aqui a falar de 3 km de galerias. Orienta-se? Claro que me orienta, não me perco. Então pronto, vamos embora. Vamos arrumar o mapa e vamos lá. O Fojo das Pombas é provavelmente o mais extenso complexo mineiro da região. As galerias atingem níveis profundos, existindo poços com uma profundidade de cerca de 70 metros abaixo da superfície. Algumas galerias encontram-se totalmente inundadas, desconhecendo-se ainda os seus limites. Só as galerias secas correspondem já a cerca de 1000 metros de extensão. Para recriar as condições de iluminação em que trabalhavam os mineiros de há 2000 anos, iluminámos os túneis com lâmpadas de azeite. Plínio o Velho, o autor clássico que mais informação nos deixou a este respeito, afirmava que a duração de uma lâmpada de azeite equivalia ao tempo da jornada de trabalho de um mineiro.
Estas minas estão como no tempo dos romanos, basicamente? Sim, estruturalmente sim. Há algumas derrocadas, não é? Pelos fenómenos naturais, mesmo a própria rocha leva a que haja esse tipo de queda de pedras, mas estruturalmente sim. Portanto, e o objetivo da topografia que nós fazemos quando fazemos uma exploração é mesmo esse, é determinar e conseguir restabelecer a ligação entre várias minas que até agora não estavam ligadas por causa dessas derrocadas. Portanto, é esse o objetivo. O que estão a fazer é justamente a mapeá-las, ou Exatamente. seja, estabelecer o mapa destas minas, que são muitas, isto é uma extensão enorme. Sim, nós no alto relevo temos georreferenciadas minas romanas de exploração subterrânea, aqui em Valongo cerca de 350. Como é que os romanos chegavam aqui abaixo? Eles não tinham estes capacetes, nem estes instrumentos de espeleologia que temos hoje. Em termos de iluminação, eles usavam umas lucernas, portanto, que eram uns pequenos Candeias de recipientes, azeite. exatamente, uns pequenos recipientes de barro, portanto, que iluminava. E em termos de acessos, eles colocavam estruturas nas próprias paredes para fazerem escadas de acesso. Este Foz das Pombas tem uma descida vertical cerca de 70 metros, portanto estaríamos aqui a falar de uma estrutura de escada em madeira com essa envergadura. E o que é que se explorava aqui? O que é que eles tiravam daqui? É assim, principalmente o ouro. Portanto, aqui o ouro não é visível, portanto haveria uma série de processos. Hoje ainda há ouro? Ainda há, mas não vale a pena vir explorar. Podemos ir dar uma voltinha e tentar levar umas pepitas. Eu já ando na espeleologia há mais de 20 anos e nunca não encontrei nada. Portanto, o ouro que aqui existe não é visível, portanto não são pepitas visíveis ao olho humano. Portanto, estamos a falar de de partículas microscópicas. Porque isto foi explorado durante 2 séculos, mais ou menos. 200 anos. Sim, 200 anos. Portanto, estamos a falar da presença romana aqui no século I a III. Portanto, e essa exploração, obviamente que houve muito ouro a sair daqui. Estamos a falar, para terem uma ideia, dos tais 350 buracos, garantidamente, e cada vez mais temos essa confiança que aqui em Valongo temos o maior complexo mineiro romano subterrâneo do mundo. Foram os recursos minerais que despertaram o interesse dos romanos pelos confins ocidentais da Hispânia. Muito do metal precioso necessário para a cunhagem do áureo, a moeda mais valiosa do Império, saiu daqui, desta região a norte do Douro, a que os romanos chamaram Galécia. Seguimos para a Citânia de Sanfins, uma das mais importantes zonas arqueológicas da civilização galaica na Península Ibérica. Situada num enclave geográfico privilegiado, a Citânia de Sanfins tem um amplo controle panorâmico sobre toda a região entre os rios Douro e Minho. É considerada um dos melhores exemplos do proto-urbanismo da Idade do Ferro. O arqueólogo Armando Coelho vai explicar-nos quem eram os habitantes deste complexo castrejo. Estamos na terra dos galaicos. Quem eram os galaicos? Pronto, os galaicos, em época pré-romana, eram os povos indígenas que ocupavam o território entre Douro e Ave. Exatamente onde estamos. Exatamente onde estamos. Não tem nada a ver com os galegos, com a designação isso é uma designação da Galiza. Que só mais tarde Às vezes há essa confusão. Em época de Diocleciano e com Caracalla no século III, porque até aí os galaicos eram uma unidade dos brácaros, que eram os povos que ocupavam a zona entre o Cávado e Douro, e os galaicos eram uma unidade que vinha já de época anterior e que tem uma força muito grande, uma vitalidade, são muito conhecidos pelo facto de estarem situados na região do Couto Mineiro de Valongo, com a exploração de ouro, e que daí terem criado a sua fama. O radical cal quer dizer justamente pedra, e essa pedra pode ser uma fortaleza, um penhasco, a pena ventosa, mas pode ser eventualmente o ouro. A Citânia de Sanfins, com uma área superior a 15 hectares, tinha mais de uma centena de construções de planta circular e quadrangular, agrupadas em cerca de 40 núcleos de unidades domésticas. Terá sido este o lugar escolhido como capital pelos povos galaicos, situados na margem direita do Rio Douro. Eu estou convencido que havia um parentesco étnico entre o norte e o sul do país. A linguística mostra-nos que há efetivamente os mesmos nomes dos deuses, os mesmos nomes de pessoas.
E sabemos pelos registros nas pedras. Registros epigráficos que nos ficaram desde a época romana. O próprio Estrabão, um autor romano do tempo de Augusto, que se baseou em relatos anteriores, em informações anteriores, diz que os lusitanos vão do Tejo ao Cantábrico, que são 30 povos. Os romanos é que fizeram a divisão pelo Rio Douro, porque até aí, efetivamente... havia uma continuidade. Havia uma certa continuidade. É preciso lembrar que não havia, evidentemente, não temos nenhum registro escrito, porque era um povo que eles não escreviam, tinha a escrita. Mas temos as referências dos outros relativamente a eles. Dos gregos e dos romanos. Dos gregos e dos romanos relativamente a estes povos. Os galaicos tinham uma aliança com os lusitanos numa primeira fase para tentar rechaçar os romanos. Portanto, há muitas maneiras, há muitas interpretações sobre as guerras lusitanas e sobre o interesse dos chefes e sobre estas coligações. Mas eu estou perfeitamente convencido que a grande característica desta resistência se baseava efetivamente na resistência que cada um dos povos já estava habituado a fazer contra os outros e muito mais. Eram povos guerreiros? Isso faziam e praticavam o bandoleirismo. Uma das grandes características desta fase é a seguinte, é que são povoados extensos e são cercados, são protegidos por 3, 4, 5 séries de muralhas, o que mostra que eles praticavam uma defesa e uma guerra contra quem? Não era contra os romanos, não era contra os cartagineses, era contra os vizinhos. E eu estou convencido que a grande parte desse furor, força guerreira que eles tinham, depois transportaram-na toda para o externo. Em todo o caso, é provavelmente mais ainda o que desconhecemos do que aquilo que sabemos acerca destes povos. Apesar de ter havido muito trabalho arqueológico, desde Francisco Martins Sarmento dos finais do século XIX, um dos maiores pioneiros da arqueologia portuguesa, e aqui haver cerca de 50 anos de trabalho consecutivo, nós só conhecemos da cultura castreja 1%. O termo lusitano é utilizado frequentemente para identificar Portugal e os portugueses. No entanto, os lusitanos não viveram apenas em território português. E nem todos os habitantes do território que é hoje Portugal eram lusitanos. Mesmo assim, passados 2 milénios, a Lusitânia continua a ser identificada com o extremo ocidental do Império Romano. Ao chegarem ao ocidente da Península Ibérica, os romanos encontraram um mosaico de povos. A Hispânia foi dividida em províncias. Os galaicos habitavam o noroeste da península, as Astúrias e a uma parte de Leão. A Lusitânia, por sua vez, incluía aproximadamente todo o atual território português, a sul do Rio Douro, a Extremadura espanhola e uma parte da província de Salamanca. Foram principalmente os romanos que nos deixaram o retrato dos povos que encontraram na região da Lusitânia e que só conhecemos através do olhar dos invasores. Se é nos monumentos que podemos frequentemente encontrar respostas, então a cava de Viriato talvez nos possa ajudar a desvendar alguns enigmas. Durante muito tempo pensou-se que a origem da cava de Viriato seria romana. Em 2001, um projeto do arquiteto Gonçalo Birne requalificou a cava de Viriato, recuperando 2 dos lados do octógono que praticamente tinham desaparecido. O que é que torna especial a chamada cava de Viriato? Isto é aquilo que nós chamamos um sinal, um legado de antropização de um território, de um terreno, que tem uma dimensão desmesurada, digamos, que existe e que sobreviveu, segundo uma tese, cerca de 2000 anos, segundo a outra tese, enfim, de cerca de 1000 anos menos. O ponto de vista aéreo é essencial aqui. Sim, é fundamental, até para mostrar a dimensão enorme deste octógono. E uma dimensão muito considerável. E uma dimensão muito grande, é o total dos 32 hectares, que é enorme, com cerca de 2 km de perímetro e 32 hectares de área interior, é gigantesco. Isto é uma fotografia muito interessante do princípio do século XX, porque se vê a cidade, o centro histórico de Viseu, e vê-se a muralha no estado em que estava
nesta altura. E agora temos uma outra, mais ou menos nos anos 70 e tal, 80, recente, em que se vê a cidade moderna já, que vai ocupando à volta, mas a parte interior que continua terreno agrícola. Em todo caso, este é um monumento rodeado de controvérsia, Sim. até em termos historiográficos. Sim. Os historiadores ainda não têm Com uma tese certeza. clara. A primeira questão que está por trás desta controvérsia é que, de facto, não há muita descoberta arqueológica que possa datar a origem. Uma das possibilidades é que este seja fundado por uma legião, construído por uma legião romana no período de ocupação da Península Ibérica. E porquê em Viseu? Porque Viseu era um cruzamento de vias romanas muito importante e, sobretudo, das vias que saíam de Viseu, que vinham sul, mas que seguiam para norte. Porquê? Porque essas vias para norte eram uma via de escoamento de ouro. Portanto, havia razões para que a estrada fosse fortemente defendida. Também arqueólogos da cidade de Coimbra introduziram a hipótese disto ser de fundação do Almansor, portanto, século X, creio eu. Ou seja, 1000 anos mais tarde. Cerca de 1000 anos mais tarde, e que teria a ver com as campanhas do Almansor, quando se deslocam para norte para invadir e destruir Santiago de Compostela. Em todo o caso, os lusitanos não são para aqui chamados. Os lusitanos, para estarem aqui, historicamente não faz sentido. Militarmente também não faz sentido. Apesar de haver lá uma estátua a viriato. Exatamente. O que acontece de meados é que do século XX. Há uma hipótese que é lançada ainda no princípio do século XX e que depois, obviamente, durante o regime da ditadura de Salazar, de certo modo, é empolado porque é uma tese nacionalista, por uma razão que todo este período de fundação do reino é muito empolada de uma história, uma historiografia que é muito ideológica, está muito ligada ao próprio regime. Precisava de símbolos e Viriato era um símbolo. E o Viriato é um herói lusitano, de facto. Monumento nacional desde 1910, a Cava de Viriato é um dos maiores mistérios da arqueologia portuguesa. O nome do guerreiro lusitano só foi associado a esta fortificação no século XVI. Inaugurada em 1940, a estátua de Viriato, conduzindo os seus valentes guerreiros, é um dos exemplos de uma historiografia de regime sem grande sustentação teórica. Nos muros que antecedem a Cava de Viriato, encontramos a seguinte inscrição: aqui mergulham as raízes desta raça viva e forte, imortal na sua essência. Foi o filólogo alemão Adolf Schulten quem mais contribuiu para a apropriação portuguesa da figura de Viriato, atribuindo-lhe como local de nascimento a Serra da Estrela. De temperamento romântico, como era próprio da sua época, Schulten leu fascinado aquilo que os clássicos escreveram a respeito de Viriato. O seu trabalho viria a inspirar Leite de Vasconcelos e Teófilo Braga, defensores de uma ideia de continuidade entre os lusitanos e os portugueses. O estudo sobre o mito do herói lusitano e a sua ligação a Portugal, Viriato, Genealogia de um Mito, publicado em 1992, provocou reações que deixaram os próprios autores, Carlos Fabião e Amílcar Guerra, estupefactos. Pôr em causa a Portugalidade de Viriato ainda é controverso. Em que momento é que Viriato se tornou o antepassado dos portugueses em termos míticos? A resposta correta seria que o Viriato começou a ser construído em ambiente helenístico no século II. Mas aí ainda não era um antepassado dos portugueses. Não, antepassado dos portugueses. Quando é que ele começa a ser um mito português? Começa a ser, sobretudo no século XVI, quando houve a necessidade de afirmar uma identidade portuguesa no contexto de uma Península Ibérica unida sob a coroa castelhana. Era a Lusitânia versus a Hispânia. Versus a Hispânia, claro, porque aí o discurso dos humanistas do século XVI, que era um discurso feito em latim, usava o conceito de Hispânia. A Hispânia para a totalidade da Península Ibérica. Não havia ainda palavra para Portugal, portanto, a Lusitânia serviu bem para isso. A Lusitânia serviu justamente para individualizar o que era o Reino de Portugal, que não existia
no tempo dos romanos. As duas fontes principais em relação ao viriato são o Posidónio e o Diodoro. São fontes credíveis? São fontes credíveis, como direi. Deixe-me colocar a coisa de outra maneira. Existem duas grandes tradições de fontes que se chocam, de alguma forma, ou se misturam. Uma delas é a chamada fonte analística romana, que são os anais, os eventos de Roma. Onde estão registados factos puros e simples. Sim, e onde se sabe que há um período de guerra prolongado contra os tais lusitanos. E depois há a identificação de um suposto chefe, que é um entre vários, que aparecem ao longo do tempo. O Viriato, que foi o que mais longamente resistiu. Em todo o caso, são atribuídos a Viriato vários factos, vamos ver se serão factos ou não, que nasceu na zona da Serra da Estrela, tem ligações a Viseu. Isso tem alguma sustentação em algum tipo de informação factual e histórica? Não há nenhuma sustentação factual para nenhuma dessas ideias. Existe uma confusão, digamos, uma mescla entre várias coisas. A primeira delas é a Lusitânia. A Lusitânia foi, de um ponto de vista geográfico, uma província romana. Portanto, podemos dizer que foi uma construção romana. E os lusitanos são, basicamente, por antonomasia, digamos assim, os habitantes desse espaço. Portanto, não são sequer uma entidade étnica una e estruturada. Aparecem depois, e de facto, há um episódio violento, no século II a.C., de resistência dos lusitanos, portanto, dessa gente ocidental, contra os romanos. E é esse o período já de Viriato? É o período de Viriato. Não conseguimos situar muito bem onde é que se passa todo o teatro das operações, mas não temos nenhuma evidência que pudesse passar-se em zonas tão ocidentais quanto o atual território português. No livro que escreveu, em parceria, sobre Viriato, assinala a curiosidade de o Estado Novo ter deixado cair a figura de Viriato dos manuais escolares. Sim. No final dos anos 60. Isso é factual. De facto, desaparece. Esbate-se completamente. A explicação que nós, então, aventámos foi que aquela figura, o líder indígena, que faz uma guerra de guerrilha contra uma potência imperial, com um exército organizado, acho que era por demais evidente. Podia ser aplicado aos combatentes das independências africanas. Passava a ser o exército português, os romanos e os heróis, e o Viriato heróico estaria do outro lado, estaria do lado africano. A possibilidade de Viriato nem sequer ter existido, que também já foi aventada. Viriato como uma designação militar, de um chefe militar. A ideia é que aparece em várias representações escultóricas, sobretudo do norte de Portugal, e aparece também no registro arqueológico, algumas joias, que são os braceletes colocados no antebraço. E esses braceletes, o seu nome latino, são as viriae. E por isso, nesse sentido, o Viriatus, que aparece, seria o homem das viriae, o portador das viriae, entendendo-se essas viriae como símbolos de poder. E daí ser uma designação como chefe, general ou coisa do género e não um nome próprio. No entanto, é importante sublinhar que já sob domínio romano, quando persiste a onomástica indígena, a onomástica pré-latina, aparece o nome próprio de Viriatus. Portanto, que o nome existiu, homens chamados Viriato. Existiu. Se o tal Viriato resistente ao poder de Roma era o seu nome próprio ou se era uma designação, como digo, não temos como demonstrar. Em todo caso, vai haver sempre mais dúvidas do que certezas acerca desta figura. Por incrível que pareça, é justamente por haver mais dúvidas que o mito perdura e se adapta e se transforma e se recombina e mantém alguma popularidade. O conceito de Lusitânia é muito mais impreciso do que a ideia que persiste na cultura popular. Definia-se em relação a um povo, os lusitanos, e não a um território bem delimitado.
terá sido uma certa tendência para a simplificação que levou alguns autores a aceitarem, em relação ao mundo antigo, conceitos geográficos e etnológicos anacrónicos, sob a influência de realidades posteriores. Viriato, no papel de herói lusitano à invasão romana, povoou o imaginário de várias gerações de portugueses. Mas a historiografia moderna revelou-nos que ele talvez nem tenha pisado o atual território português, se é que foi um único homem. Pode até dar-se o caso de Viriato ter sido um título atribuído a vários guerreiros.